beleza? Eu sou o Túlio Schomer do canal Resumo da Ópera e hoje nós faremos uma resenha literária. O livro que eu tenho em mãos foi escrito pelo Bruno Garchagen. O Bruno Garchagen ficou famoso na época por contribuir com o Instituto Mises Brasil, principalmente com o seu podcast semanal. Mas o livro que eu tenho em mãos é o Pare de Acreditar no Governo. Certamente você já viu esse livro nas livrarias, viu a propaganda dele na internet. E é um livro que foi publicado no ano passado e se tornou já uma referência entre liberais, conservadores e todos aqueles que acreditam que o Estado brasileiro é grande demais e querem de alguma forma entender as razões históricas e as razões culturais para esse fenômeno. Esse livro sempre me chamou a atenção por conta da capa, que eu sempre achei muito bonita, e pelo tema em si do Pare de Acreditar no Governo. Eu sou liberal há algum tempo e sempre acreditei que o Estado brasileiro está inchado demais e que as pessoas têm uma crença cega aqui que tudo que é de bom sempre parte do Estado. Ou seja, se alguma coisa boa aconteceu, uma melhoria na rua, uma melhoria na cidade em si, as pessoas tendem a acreditar isso ao governo e dizer que aquele foi um bom governo. Ou, se alguma coisa ruim acontece, a culpa é também do governo. Então, o governo tem uma responsabilidade de Estado pai no Brasil. Eu sempre tive essa ótica, então por isso eu sempre tive vontade de ler esse livro. Mas eu tinha certo receio quanto a ele, porque eu não sabia de que maneira um autor brasileiro poderia acrescentar alguma coisa nesse assunto, além de tudo que já foi dito por economistas, por exemplo, da escola austríaca e até entre os conservadores e liberais clássicos que já compartilhavam dessa visão. Mas foi aí que eu me surpreendi muito. A contribuição de Garchagen é uma contribuição que não poderia ter sido feita por ninguém de fora daqui. Ele vai colocar esse dilema do Estado grande, do Estado pai, num contexto da história brasileira, num contexto de toda a formação da nossa cultura. Para você ter uma ideia, tem uma passagem do livro que eu gosto muito, que é introdutória inclusive, no início já, em que ele fala que o Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão do navio que chegou ao Brasil, ele pedia na Carta do Descobrimento um cargo no governo português para o seu sobrinho e também pedia, uma filha dele tinha feito um mau casamento, ele também pedia a liberdade para esse genro dele, se eu não me engano. Pessoal, eu vou me corrigir depois se eu estiver errado, mas ele negociava a liberdade desse rapaz. Então, sempre houve, desde o início do Brasil, o livro vai mostrar isso, essa ligação forte entre o Estado e as pessoas, assim, essa dependência do Estado, essa vontade de participar da festa. Nós criamos aqui uma cultura muito forte do funcionalismo público. No Brasil, o funcionalismo público é a carreira desejada para quase totalidade dos brasileiros. Ou seja, se eu quero ter um trabalho fixo, se eu quero ter um trabalho estável, eu vou pensar numa carreira pública. E ele vai explicar que isso vem desde os primórdios da nossa história. O livro é um apanhado geral de história do Brasil. Se você quer se atualizar, quer uma nova visão sobre a história do Brasil de maneira completa, leia esse livro. Esse livro é muito bom nesse sentido. Ele tem uma pesquisa histórica incansável, muito boa, tá de parabéns, Garchagen. E ele vai te acrescentar muita coisa que você não tinha notado ainda sobre uma conjuntura que você provavelmente já conhece desde a época da escola, de toda a história do Brasil que nos é passada em escolas e universidades. Mas ele traz uma nova visão e mais, ele traz fatos que normalmente não são citados pelos historiadores comuns. Eu não quero necessariamente entrar em cada capítulo do livro, em cada capítulo da nossa história narrado pelo livro, mostrando que os motivos da nossa forte dependência do Estado e da nossa forte cultura de adoração a essa entidade estatal, como se ela estivesse acima dos indivíduos, acreditar que as instituições podem resolver o problema do país, porque simplesmente essas instituições são dotadas de um caráter sobre-humano. Mas eu não quero entrar em cada trecho. Eu teria muitas coisas para citar. A maravilhosa história do Barão de Mauá, que termina de uma maneira, quer dizer, ela tem uma face um pouco triste, que mostra como os empreendedores no Brasil são constantemente prejudicados pelo Estado, mas eu não quero me delongar entrando em cada ponto. Então eu queria fazer um resumo da ideia do livro e um resumo, acho que, do ponto mais forte do livro.
O ponto mais forte desse livro, assim como outros livros que têm sido publicados no Brasil, eu posso citar um que é da Consuelo Diegues, que também participou da Flickr. Eu conheci, na verdade, o Bruno em um evento que ele veio aqui em Salvador. Ele viria para a Flickr, acabou adoecendo e não pôde vir, mas eu conheci ele pessoalmente e conheci na Flickr do ano anterior a Consuelo Diegues, que é uma jornalista, e ela fez um livro que é uma reportagem sobre vários ricaços do Brasil que tiveram forte envolvimento com a máquina estatal. O livro se chama Bilhões e Lágrimas, é outra recomendação para vocês. Mas o grande forte desse outro livro que eu acabei de citar e do livro do Garchagen, do Pare de Acreditar no Governo, é denunciar a estrutura que existe no Brasil. O sistema que nós temos aqui é o que chamamos, o que o Garchagen vai chamar no livro, de capitalismo de laço, ou capitalismo de Estado. O capitalismo de Estado, eu não me lembro de quem é exatamente a frase, mas ele pega o pior dos dois mundos. Ou seja, ele pega o pior do capitalismo e o pior do socialismo e cria uma sociedade e cria um sistema de controle central da economia, um sistema híbrido. Esse sistema híbrido, ele não é bom para ninguém. Aliás, o sistema híbrido, ele é bom para alguém. Ele é bom para os empresários que são escolhidos a dedo pelo Estado para serem beneficiados com financiamentos com juros mais baixos e etc. Vários benefícios que são dados a esses empresários e que terminam muitas vezes em calotes à máquina pública, ou seja, eu e você pagamos para sustentar empresários ruins e empreendedores ruins, como o caso do Eike Batista. E esse livro denuncia isso de uma maneira muito forte e denuncia isso de um panorama histórico muito completo. Eu acho que eu já falei o bastante. Eu queria de fato realmente destrinchar o livro aqui para vocês, porque é sensacional. Eu li o livro não é um livro muito grande, ele tem 290 páginas, eu acho, de conteúdo, 283 páginas de conteúdo. Mas eu li o livro muito rápido. Eu peguei numa noite e li metade do livro, e aí nos outros 2 dias eu fui lendo os outros pedaços que faltavam, e é sensacional o livro. Fica a recomendação para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, aproveite, leia o livro, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo nas redes sociais para que ele tenha um maior alcance.